Bom, pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Galera, hoje nós vamos sair um pouquinho aqui do nosso conteúdo a respeito de história, né? A respeito desses conteúdos, vamos falar um pouquinho aqui sobre ciência, né? Um pouco aí sobre clima, né? Uma coisa aí, um assunto um pouco diferente, né? Voltado aqui à questão mais do nosso cotidiano aí que a gente vem vivendo, né? E hoje aqui desmistificar nesse vídeo aí, fazer uma abordagem aqui diferente a respeito aí de um assunto que a galera que está em voga, né, que muita gente comenta aí, principalmente nessa época de verão, né, que é para esclarecer umas dúvidas aí pro pessoal de certas coisas que, digamos assim, atrapalham um pouco o cotidiano do pessoal aí nessa época, né, em questão de clima, em questão de frio, calor, chuva, enfim. Que o pessoal reclama bastante, só que muita gente não consegue compreender bem a respeito do que é, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa particularidade, né, a respeito do clima. Vamos falar hoje aí sobre a diferença do que é o fenômeno do El Niño e o que é o fenômeno Laninha, né? Essa diferença entre esses dois fenômenos aí que ocorrem constantemente, vamos dizer assim, quase todos os anos, vamos dizer assim, esses fenômenos ocorrem, né, na nossa atmosfera terrestre, que causam coisas um pouco chatas, vamos dizer assim, em algumas épocas do ano aí, que podem cooperar aí, digamos, para algumas pessoas, prejudicar outras, mas que, enfim, é algo da própria natureza, né? Então nós seres humanos temos pouco ou quase nenhuma influência a respeito disso. Mas vamos falar a respeito desse assunto aí, que é para desmistificar aí algumas dúvidas que as pessoas têm, né? Alguns alardes, né, que o pessoal faz, principalmente a grande mídia, né? Alguns canais aí que falam algumas besteiras a respeito de tempo, né? Fazem algumas galhofadas aí, né? Por questões de interesse, enfim, coisas parecidas, né? E já adiantando, isso não tem nada a ver com aquecimento global, né, para começo de conversa. Isso não tem bulhufas a ver com questões voltadas à emissão de gás carbônico, qualquer coisa parecida. E sim, coisas que têm a ver com o próprio sistema terrestre, né, com a própria natureza terrestre, o nosso clima propriamente dito aí da Terra, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto, né, dessas particularidades. Galera aí que gosta do nosso conteúdo, né, deixe desde já aí o like aí no nosso vídeo, né, acompanhe aqui as novidades do nosso canal, se inscreva aí você que é novo, para acompanhar aí os nossos próximos vídeos, né, os nossos próximos conteúdos aí de alta cultura, história, né, ciências, enfim, assuntos gerais aí que sempre estão em voga aí e trazendo aí esclarecimentos aí pra galera, né, coisas que o pessoal gosta aí de estar antenado a respeito, né. Então deixem o like no nosso canal, like aqui no nosso vídeo, né, acompanhem os vídeos aí do nosso canal, né, inscrevam-se e vamos começar aqui o nosso conteúdo de hoje, né. Bom, pessoal, inicialmente, né, já para aí tomando vamos dizer assim, um gancho, né, inicialmente aí, a gente tem que entender, né, muitas vezes as pessoas elas reclamam, né, em relação à questão de tempo, porque tá chovendo demais, porque tem uma época, um verão que é quente, outro verão é frio. Normalmente tem aquelas pessoas de idade que falam, na minha época era diferente, o verão era de uma forma, o inverno era outro, né, o inverno era frio, o verão era calor, enfim, coisa e tal, né. E pessoas novas normalmente reclamando, a galera, que o pessoal quer ir pro litoral, quer pegar uma praia, ou enfim, o agricultor, né, o pessoal do interior aí que reclama, puxa vida, a safra já era, estragou as plantas, enfim, né. Tem todo esse drama, né, a respeito dessas mudanças. Só que o que acontece? Tanto os fenômenos aí do El Niño quanto o Laninha, eles são fenômenos que eles são constantes na atmosfera terrestre, eles já existem, eles fazem parte da própria natureza da Terra. Então, o que basicamente tem a ver com esses fenômenos? O Oceano Pacífico. Inicialmente, nós temos que entender que existe a linha do Equador, né, aquela linha que basicamente ela é, em termos, né, geológicos, aí, termos geográficos, seria a linha que divide a Terra, né, a linha que, digamos, seria o meio, né, da esfera, né, da Terra, né,
A linha do Equador ela marca justamente o ponto de maior exposição da Terra em relação ao Sol. Então o que acontece? Ali nunca tem inverno, né? Se o pessoal vê ali Caribe, vê aquelas regiões ali que nem Panamá, né? Honduras, né? Belize, aqueles países ali, né? Se pegar as ilhas caribenhas, né? Que nem Punta Cana, enfim, outras ilhas paradisíacas ali, né? Como o Haiti, o Tahiti, no Oceano Pacífico, né? A Indonésia, né? Outras regiões, elas ficam nessa linha do Equador, tanto o Caribe quanto a Indonésia, quanto ali o extremo sul da Índia, enfim, né? Esses países eles ficam beirando aí essa linha do Equador. Então o que acontece? Ali nunca tem inverno, né? Correto, só verão e épocas, vamos dizer assim, de chuva, que a gente chama de monções, né? Que são épocas que ocorrem ali em meia estação, e nos períodos que compreenderiam o inverno e o verão, basicamente, são períodos de seca nessas regiões, então não existe frio. Diferentemente das regiões mais próximas dos polos, né, onde existe sim a incidência de verão e inverno, né, porque muda um pouco essa questão de clima, que nem aqui no sul do Brasil, por exemplo, né, região que compreende os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós vivemos um clima temperado, né, subtropical para temperado, que é um clima que é muito bem definido as estações. Então você tem o verão, você tem um outono, você tem o inverno, você tem uma primavera. Ele não é, vamos dizer assim, época de seca, época de chuva, ou mais quente, mais frio, não. É parelho, você tem a temperatura muito bem definida, muito parecido com o que ocorre na parte sul dos Estados Unidos, por exemplo. Nosso clima aqui do sul do Brasil e o clima ali do Texas, por exemplo, nos Estados Unidos, o clima ali da Louisiana, Alabama, nos Estados Unidos, é muito parecido com o clima que a gente tem aqui, com algumas ressalvas, né, algumas diferenças, mas é muito parecido, um clima temperado, subtropical para temperado. Só que o que ocorre? Nessa linha do Equador, principalmente voltado na questão do Oceano Pacífico, ocorre que determinadas épocas, vamos dizer assim, há digamos, a incidência de maior exposição, vamos dizer assim, de raios solares. Então o que acontece? Esquenta a água do Oceano Pacífico, ela acaba esquentando graças ali a uma soma de fatores, que seria ventos somados ali à exposição de raios solares, dependendo da época que ele pega de seca também. Então o que acontece? Se a água ela esquenta demais, você tem o fenômeno do El Niño. Nós já vamos explicar o que é esse fenômeno. E se há menos incidência de raios solares, né, e os ventos cooperam também, ocorre o fenômeno oposto, que é o resfriamento dessas águas. A água se polariza, ela se resfria. Então ocorre o Laninha, que é o fenômeno oposto ao El Niño. Tá? Então vamos começar falando aqui justamente a respeito do Laninha, né, antes de falarmos do El Niño, né? O Laninha, ele é o fenômeno que hoje está acontecendo precisamente aqui nesse período que estamos fazendo esse vídeo, né, 2025 aí, né, mês de janeiro. O que ocorre? Estamos vivendo um período de Laninha. Então, a água do Pacífico ela se resfriou, teve pouca exposição de raios solares e os ventos cooperaram, digamos, para resfriar as águas do Oceano Pacífico, que banham ali a região de Galápagos, né? O Equador, Colômbia, Venezuela, né, que pega aquela região ali. A água ela está resfriada, ela está mais fria do que o comum. Então o que acontece? Essa água, os ventos provenientes desse oceano geram frentes polares. Então o que acontece? Você cria uma barreira, vamos dizer assim, o clima ele cria uma barreira. Tá? Em suma, o que seria, digamos? É um fenômeno caracterizado, né, como nós dizemos, pelo resfriamento severo das águas oceânicas do Pacífico Equatorial, né, sendo um evento aí com particularidades aí, opostas, né, ao El Niño, então causando maior intensificação dos ventos alísios, né, que é uma quantidade maior que o normal de chuvas, né, no caso de águas aí que se acumula no Oceano Pacífico, causando aí modificações de temperatura severas, né. Entre as consequências aí ocorrem verões com baixa temperatura, né, chuvas esparsas,
assim como enchentes em regiões costumeiramente alagadas. Então o que acontece? Se você pega ali essa região, né, ali do Equador, enfim, região norte ali do país, são regiões que elas já são costumeiramente regiões ali que vivem sobre grande nível de umidade, né? Ali a Amazônia, né? Que pega todos esses países ali, né? Que pega Bolívia, pega Peru, pega Colômbia, Venezuela, enfim, Brasil. O que ocorre? Quando ocorre o Laninha, esse local que já era muito exposto, vamos dizer, à umidade, às chuvas, ele fica ainda mais intenso. Então ocorrem muitos alagamentos nessas regiões. Chove demais e alaga essa região com frequência. Tá? Então o norte e o nordeste do país alagam severamente, dá muita chuva e muito alagamento nessas regiões. Tá? O pessoal fica debaixo d'água, dá todo um problema aí por causa disso, né? As chuvas se tornam mais severas e mais intensas, né? Assim como aqui no sul do Brasil também, por ser uma região mais de clima mais temperado. Então o que ocorre? Você tem baixa incidência de calor, vamos dizer assim, no verão. Então o que acontece? Você pode ver aí que a temperatura ela bate entre 23 e 25 graus, raramente ultrapassa os 27 graus. Tem que ser um dia muito quente do verão para você chegar a 30 graus, 30, 32 graus. Tem que ser assim uma exposição assim muito grande do sol. O sol tem que estar, digamos assim, extremamente forte, o UV, para que a temperatura ela bata aí esses 30, 32 graus, porque com o Laninha ele cria essa barreira polar, então você fica com uma temperatura mais amena, né? E ocorre também aquelas chuvas chatas, né, que duram 2, 3 dias a fio, né, 4 dias, aquele tempo ruim, chuva e chove e para, né, aquele clima chato, né, que a gente fala, né? Isso é proveniente do Laninha. Então esse fenômeno, quando ele ocorre, que normalmente esses fenômenos eles duram somente o período ali da estação, né? Nesse caso o verão. Então por 3, 4 meses ele fica ali insistindo nessa temperatura. Não que não possa ocorrer de, por exemplo, 2, 3 semanas no verão você pegar uma temperatura, vamos dizer assim, mais quente, mais abrasadora. Isso pode acontecer de aí ter uma ou 2 semanas do verão de você pegar 30 e poucos graus de temperatura, né? Aquele calor em excesso, né? Enfim, que aí ele vamos dizer assim, ele torna até o verão um pouco mais temperado, né? Mais correto ali a questão de temperatura, né? E para os agricultores é muito bom. Por quê? O pessoal principalmente aqui no Brasil, o pessoal que é da área de agricultura, né, da área de plantio, porque chuva significa germinação. Eles utilizam muito fertilizante, né, nas plantas, muitos fertilizantes, muitos agrotóxicos, né? Utilizam adubo, né, para que a planta ela cresça num ritmo maior, né? Até porque eles precisam ter pelo menos aí 3, 4 safras no ano aí do que eles produzem, então a produção ela tem que ser rápida, né? O plantio e a colheita tem que ser rápido, então a chuva ajuda muito. E essa época é essencial, que nem o Laninha para eles é muito bem-vindo, né? Porque ajuda bastante na questão do escoamento aí dos produtos. Então sobra vegetais, frutas aí nas prateleiras dos mercados, porque enfim, a produção bate recorde aí com chuva, né? Com clima úmido. Somente para alguns tipos de cultura de plantio de alguma coisa, por exemplo, uva ou coisa diferente assim que necessita de clima mais seco, que daí já não são muito chegados em Laninha, né? Mas a maioria aí que planta grãos, principalmente, chuva é excelente. Então eles ficam felizes da vida quando tem chuva, né? Para os turistas é péssimo, né? Para o pessoal, principalmente aqui do sul do Brasil, o pessoal de estados mais frios que vamos dizer assim, esperam o ano todo para terem 3 meses de calor, 3, 4 meses de verão ali no máximo, né? É muito mal visto, né? O Laninha é extremamente incômodo, né, para as pessoas que, vamos dizer assim, se adequam mais a essa questão aí do verão, né? Pessoas querem aproveitar, enfim, é péssimo, né? Enfim. Agora, em oposto, perdão, pessoal, em oposto
Laninha, nós temos o El Niño, que é justamente a questão do aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né? Em suma, o que seria, né? O El Niño é um fenômeno caracterizado por um aquecimento acima da média, né, das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Isso em decorrência, né, do enfraquecimento dos ventos alísios. Esse evento ele provoca diversas alterações na temperatura e clima locais, né, gerando calor acima da média, né, recordes de calor, assim como precipitações concentradas de chuva, que podem ocasionar tempestades severas e chuvas torrenciais. Então, o que acontece? Em oposto, né, ao Laninha, o El Niño é justamente esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Só que o que ocorre com o aquecimento, você não tem, vamos dizer assim, uma incidência de ventos polares, de ventos ali que resfriem essa frente que se cria ali, essa frente de calor, essa bolha de calor. Então o que acontece? A tendência dessa bolha é sempre, como nós chamamos, migrar para a área mais úmida, que é o que? A Amazônia. E assim ir descendo aqui para o resto do país. Em decorrência disso, o que acontece? As chuvas elas se concentram mais porque há menos vento, né? Há menos ventos alísios, aí menos resfriamento da atmosfera. Então as nuvens elas se locomovem mais devagar, elas se concentram mais na questão de umidade. Só que justamente por causa desse aquecimento, essa bolha de calor que se cria, a temperatura ela bate recordes. Então, diferentemente do Laninha, né? Aí entra o pessoal que gosta bastante do verão, né? A diferença é que, no caso do Laninha, você tem temperatura de 20 e poucos graus, no El Niño é o oposto. Você tem temperaturas que não diminuem de 27 graus. Então, no verão inteiro, você não vai ver, raramente, você vai ver o termômetro diminuir abaixo de 27 e 26 graus. Ele sempre vai estar acima disso. Então, você vai ter a média com o El Niño de temperatura de 28 a 30 graus. Todos os dias do verão. Então é parelho, você vai ter no mínimo essa temperatura todos os dias. Por causa desse aquecimento, essa bolha de calor que ela impede que os ventos alísios eles resfriem, né? Só que o que acontece? Obviamente, quando há mais concentração de calor, mais quente fica. Então nós já tivemos aqui no sul do Brasil aí recordes, né, aqui no litoral, por exemplo, de Paraná, Santa Catarina, recordes de temperatura de baterem 40 e poucos graus de temperatura, chegar a sensação térmica de 50 graus. Você está basicamente numa panela de calor, né? Você está literalmente ali cozinhando no calor, né? Você chegar a 50 graus de temperatura. Porque o El Niño ele é uma bolha de calor. Só que o que acontece? Isso não é um fenômeno, vamos dizer assim, algo recente, novo, que não existia anos atrás. Sempre existiu. A diferença é a questão da exposição das pessoas. Tá? E a gente já vai chegar nesse ponto aí, até para concluir essa questão. Mas, em relação ali à parte de aquecimento, bate 30 e poucos graus. Né? Fica esse calor. Só que com a concentração de chuva, o que acontece? Ela não se torna uma chuva torrencial, ela não se torna uma chuva progressiva, que nem o caso do Laninha, né? Aquela chuva que chove para por 2, 3, 4 dias. No caso do El Niño, não, ela se concentra de uma vez só. Então você cria literalmente uma bomba relógio de chuva, você cria ali um monstro de uma concentração de chuva, né? Que são aqueles cúmulos nimbus, né? Aquelas formações gigantescas, aquelas nuvens parede de chuva, que quando vêm provocam tempestades terríveis, né? Temporais aí com ventos batendo 100 km por hora, chuvas torrentes de chuva, né? Que vem alagando quase tudo, né? Mas só que a diferença é que não é um alagamento progressivo, né? Obviamente, que nem ocorre no Laninha, que é aquele alagamento que a chuva fica chovendo ali o tempo todo e parece que nunca vai parar. É um alagamento que ele é instantâneo, né? Aquela pancada de chuva, de milímetros de chuva que chovem em 2 horas, 3 horas. Então é algo assim instantâneo, né? Pancada, como a gente pode dizer, né? De momento. E eles obviamente causam muitos estragos também, só que a diferença, como nós já dissemos, é que é momentâneo, uma coisa que passou a tempestade e vai voltar aquele calor torrencial de volta por dias, semanas, até acontecer uma outra bolha de chuva forte da mesma forma, né? Para o pessoal que gosta de verão, para o pessoal que gosta de calor, que vive do calor, né? Que
que utiliza do comércio, enfim, necessita do calor para trabalhar, é excelente o El Niño, porque o El Niño ele propicia calor e chuva ali momentânea, né? Agora, para o pessoal, por exemplo, de regiões semiáridas, como o caso do Nordeste, por exemplo, é terrível porque ele causa seca no Nordeste. O El Niño causa uma seca terrível no Nordeste. Na Amazônia também, dependendo dos rios ali, eles ficam num nível bem menor. Mas no Nordeste fica numa seca terrível. E para os agricultores é pior ainda. Porque daí se você tem, por exemplo, que nem esse ano com Laninha, você vai ter uma safra recorde, 4 safras de hortaliças, de produtos. Com o El Niño é o oposto, eles caem essa produção para 2 safras por ano. Porque a seca ela atrasa, né, a produção ali. Então, para o agricultor é um pesadelo terrível o El Niño, né? Mas, entrando nessa questão do pessoal falar que tem a ver com aquecimento global, novamente falando, isso não tem nada a ver com aquecimento global, porque a própria Terra ela tem o seu próprio sistema de, vamos dizer assim, aquecimento e resfriamento. A Terra ela se aquece e ela se resfria de épocas em épocas. Isso é um processo que indifere, vamos dizer assim, da ação humana. Para que o ser humano tivesse alguma ação, digamos, que modificasse isso, teria que ter uma produção química no mundo que fosse, vamos dizer assim, absurda, algo que não existe, né? Isso é impossível, digamos, para a humanidade chegar num nível de produção química necessária para você provocar algum acidente drástico climático. Isso não existe. Mas em relação à parte voltada à questão do El Niño e do Laninha, é uma coisa que a própria Terra produz. Só que daí as pessoas falam, na minha época, lá o pessoal antigo fala, né? Nos anos 60, nos anos 70, era mais, os verões eram diferentes, não eram tão quentes, os invernos eram mais frios, não sei o que. Não tem a ver com isso. Em realidade, o que acontece? Antigamente as pessoas elas não frequentavam tanto, vamos dizer assim, ambientes de litoral, praias, vamos dizer assim, era mais esporádico, era uma coisa que as pessoas não frequentavam com tanto afinco, vamos dizer assim, a praia, né? Então eles, vamos dizer assim, o comércio, a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas era diferente, né? Até porque as pessoas, o divertimento delas ali em relação ao calor era dentro das próprias cidades, era muito custoso, era muito caro você ficar viajando, né, pro litoral na época. Então, para elas, vamos dizer assim, o calor, essa questão de frio, ela era mais perceptível, vamos dizer assim, para as pessoas, até porque, vamos dizer assim, era mais a questão da época, né, em questão de aquecimento, resfriamento da Terra, como nós dissemos, esse fenômeno, né, que ele ocorre de épocas em épocas, ele pega períodos de 20, 30 anos de resfriamento para períodos de 15 a 20 anos de aquecimento, ou se não mais, que nem dos anos 80, de uma parte dos anos 80 até mais ou menos 2015, mais ou menos ali 2016, podemos jogar até 2020 mais ou menos, né, 2021. Foi um período aí que foi pego de aquecimento. Então a Terra ela se aqueceu nesse período. Então você teve mais fenômenos aí de El Niño, mais chuvas torrenciais, enfim, algo que até se tornou meio que cotidiano, né? Então, aquecimento da Terra. Só que de uns 4 anos para cá, mais ou menos, a Terra está se resfriando. Então o que acontece? Ocorre mais o fenômeno do Laninha, né, que é verões mais temperados em algumas regiões, né? Então isso é normal da própria natureza, não é, vamos dizer assim, uma ação humana que vai modificar isso, né, para concluir essa questão. Mas em relação, até para a gente poder ter explicado o que significa o El Niño e o Laninha, né, as pessoas não se confundirem a respeito disso, todo ano em que você vê que, digamos, na televisão aparece lá a tendência, isso que é uma coisa interessante, até para o pessoal não ficar muito preso em previsões do tempo muito absurdas, às vezes, que o pessoal faz, coisas meio que diz que vai fazer um calor imenso, daí chove, ou aquela pessoa que diz que vai chover por uma semana e faz sol em 2 dias. Se no mês lá de setembro, outubro, o canal de televisão lá,
o Instituto de Clima lá chega e fala, ó, a tendência para esse verão vai ser laninha. Então você pode saber, vai ser um verão ameno. Não vai ser um verão de temperaturas absurdas. Então você não vai precisar investir muito em protetor solar, né? A diferença daí, obviamente, quando o pessoal fala, não, a tendência desse ano é um El Ninho. Então você pode saber, vai ser um calor de arrebentar no verão todo. Então essa é a tendência. Você já tem um parâmetro do que vai acontecer nos próximos meses. A questão tem locais que tem mais incidência de chuva, outros menos incidência. Aí a pessoa tem que se adequar em relação à região em que mora, né? Mas basicamente o clima ele funciona seguindo esse parâmetro, né? Parâmetro novamente aí em que a humanidade não consegue controlar. Isso é uma questão da própria natureza, né? Então o que podemos fazer é pegar o baldinho de pipoca e aproveitar, né? Ou no caso aí os picolés, né? Os sorvetes, né? No caso do calor, né? Mas isso aí foi mais para explicar um pouco, né, o que significam esses fenômenos, pessoal. E se tiverem alguma dúvida, né, a respeito do que são El Ninho, Laninha, né, em que locais ocorrem, por exemplo, né, que nem locais próximos ali do Equador, né, mas se o pessoal tiver alguma dúvida aí sobre mais, né, a respeito de como funciona aí esses fenômenos, né, deixem aí nos comentários, estamos aí sempre à disposição, né. E se gostaram aí desse breve conteúdo, né, deixem o like aí no vídeo, inscrevam-se no nosso canal e acompanhem aí as novidades, né, dos nossos próximos vídeos. Desde já, pessoal, agradecemos aí e fiquem ligados. Muito obrigado.